no capítulo 3, aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos estar falando aqui hoje de educação, amém? Espiritual, familiar, conjugal e mais, amém? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sabia. A Bíblia ensina tudo. Fala no caminho quem não quer. Olha bem, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Não é capítulo. É o capítulo 18, não é o capítulo 3. É outra coisa que eu falo. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Os deveres domésticos. Amém? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Presta bem atenção que Deus sabe. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não procedam o ânimo, não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos Senhor, ou também fala vossos pastores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como o Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serve. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vós que servem, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Amém? Deus abençoe. Manifesta, Senhor, a tua presença e a tua palavra em nome de Jesus. Podemos sentar. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, onde quer que esteja, meu Deus, uma pessoa triste, cansado, abatido, amargurado, desorientado, perturbado, angustiado, entra com providência e liberta. Cura, Senhor, todas as doenças incuráveis pela medicina, derrubando todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, invejas, obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria. E no nome do Senhor Jesus, ó Deus, entra nos hospitais, nas UTI, nas CTI, na enfermaria, nos manicômios do mundo inteiro, Pai. E aonde estiver uma enfermidade, levanta da cama, Senhor, do leito de enfermidade e o abençoa. Socorrendo, Senhor, abrindo portas e derrubando barreiras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém? Olha bem, irmão. Essa palavra que nós temos hoje é algo que nos ensina a dirigir a nossa casa. Amém? Diz primeiro que vós, mulheres, estáis sujeitos ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Como que convém ao Senhor? De que forma que convém?
É no chinelo? É na pancada? É na agressão? É assim que convém ao Senhor? Não. Sujeitai os vossos maridos dentro da palavra de Deus, dentro da obediência. E o que Deus diz? Vós maridos, amai as vossas mulheres. Olha bem. Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Amém? Amém. Hoje existe isso nos lares? Né? Será que a humanidade cristã pode chegar diante de Deus e dizer: eu vivo a tua palavra, Senhor? Será que pode? Hein? Será que nós não estamos dividindo o nosso lar com o inimigo? Com o diabo? Porque o diabo ele não pede para entrar, não, irmão. Ele entra para destruir. Ele entra para acabar. Ele entra para ver você amanhã se arrependendo, chorando ou no mundo do pecado. É para isso que o diabo existe. Entendeu? Mas, quando a pessoa casa, está namorando, olha bem, eu quero que vocês entendam que eu mostrei antes o que foi que eu mostrei para vocês antes, né? Casado. Foi um bolo de aniversário? Não. Foi ou não? Foi o quê? Casado. Casado, né? Quando estão namorando, é meu beijinho para lá, meu beijinho para cá, é beijinho para lá, é beijinho para cá e tudo mais, né? Quando casa, é panela voando para todo lado, é chute, empurrão, é tapa, é agressão, é maldição entre si. É assim ou não é? Em muitos lares existe hoje. Eu estou falando do lar do ímpio, não. E muitos ímpios vivem muito melhor que muitos crentes mentirosos. Entendeu? Porque às vezes eu posso esconder do pastor, posso esconder dos irmãos, mas não posso esconder de Deus, irmão. Verdade, Jesus. Deus está visitando a minha casa. Mas aí o diabo bate lá na porta, eu vou e abro ela. Não entra só um não, entra legiões. E o que ele vai fazer? Vai tomar o espaço de Deus na tua vida. E aí ele passa a dominar o seu lar, a sua família, a sua mente, o seu coração, o seu desejo. É assim que o diabo age, né? Então, a mulher é submissa ao marido? Sim. Mas como diz o Senhor, sábia, inteligente. E Deus diz assim: olha, vós amai as suas mulheres e não irritais ela. Será que ninguém irrita a esposa, não? Será que não? Irritar, irmão, até uma coisa fora do lugar você já irrita a esposa. É ou não? Tem gente que larga a toalha molhada em cima da cama. Isso é um veneno. É ou não é? É assim ou não é? Outro tira a roupa, larga em qualquer lugar, que a mulher tem que sair catando as coisas que ele leva para trás. Irrita a mulher ou não irrita? Irrita ou não? Aí você vai dar um beijo nela, ela já está lá nas alturas de raiva. É ou não é? É assim ou não é? Aí o que ela vai fazer? Ela vai meter o pé no bate, irmão. E vai. Daí é onde o inimigo entra e faz a farra. Entendeu? Por quê? Porque eu primeiro dei o lugar. Amai a vossas mulheres significa o que a palavra amar? O que significa a palavra amar?
uma ordem de Deus na tua vida. Amar é a palavra escrita. Cuida da sua mulher com amor, é o que Deus está falando. Amém? E a mulher também tem que ser zelosa, inteligente e perceber que não vou abrir a porta para o diabo entrar. Entendeu? Porque Deus considera a mulher como o vaso mais frágil, né? Então, tem muitos crentes tá na igreja, os filhos estão nas drogas, no mundo, na prostituição. Por quê? Porque a Bíblia diz: ensinai o teu filho no caminho que ele deva andar. Aí o crente, para ficar saindo do culto para as festinhas, larga assim em casa, deixa eles aí. Quando larga em casa, outra vez quando ele vai lá, quando ele dá fé, o filho dele está na droga. Quando ele vem saber, às vezes já está sendo preso ou assassinado. Não é isso que está acontecendo? É ou não é, gente? Está acontecendo isso no mundo. Então Deus diz o quê? Olha bem. Vós, filhos, obedecei vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém? Mas por filho obedecer o pai tem que ser um exemplo de vida, não relaxado, mentiroso. E está cheio de crente relaxado, mentiroso, que não ensina os filhos no caminho que devem andar. Está ou não está? É assim ou não é? Quem foi que eu mostrei para vocês no começo? É Jado. O bolo de aniversário? Não, né? Eu vou falar aqui tudo que Deus está mandando eu falar. Amém? Jesus. Se vocês não gostarem, me perdoam, mas eu não vou deixar de falar. Olha só. O filho chega e espera o pai sair, né? Porque o pai não deu o exemplo. Ele não tem um espelho em casa para se espelhar para a vida, irmão. Porque o pai é o espelho da vida do filho. Entendeu? O homem de bem tem filho de bem. E o homem ruim tem filhos ruins. Entendeu? E infelizmente hoje tem muitos filhos ruins que mudam o caminho, não aconselham o caminho do pai porque não presta. Tem muita gente que o pai não quer nada com Deus e os filhos chegam a Jesus e muda a história dele. Amém? Sabe por quê? Porque cada um presta conta de si diante de Deus. Verdade. Mas Deus te deu o filho, não foi para você espancar, não foi para você também deixar ele fazer o que quer, não. Entendeu? Porque quando a criança tem que torcer de pequeno, irmão, você sabe por quê? Olha bem, se depois deixar o gás secar, ele quebra, né? Torcer de pequeno. Porque quando é pequenininho faz aquela arte escandalosa. Ai, coitadinho, que bonitinho. É bonitinho? Aquilo lá vai virar lágrima de sangue na sua vida. Então corta enquanto é pequeno. O que deve fazer, aplaude. E o que não deve fazer, corta. Entendeu? Mas está cheio de crente relaxado, que tudo que a criança faz para eles é bonito, é engraçadinho, é maravilhoso. Quando cresce, vira uma desgraça dentro da casa. Né? Sabe por quê? Porque no começo você deixou. Né? Você deixou correr solto. Não está nem aí. É bonitinho, deixa a coisadinha uma criança. Quando crescer, eu vejo. Vê nada. Quando cresce, se você der um tapa nele, ele chama a polícia para você. É assim ou não? É assim, não é?
Porque o diabo age na lei também para impedir que você crie os seus filhos na presença de Deus. Então, não. Seja correto. Diz: vós, pais, não os irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem? Muitos filhos esperam no pai, irmão, um exemplo de vida. E o pai chega em casa bêbado, chega fedendo carniça, chega fedor de cigarro que nem o diabo aguenta perto dele. Vai falar alguma coisa pro pai, o pai já parte para cima com ignorância, com coisa, né? Ele não tem um espírito de vida em casa. Amém? Um dia uma irmã chegou e falou para mim assim: missionário, qual é a doutrina da igreja? Eu falei: é do Espírito Santo, não. Ele tocar você, você faz. Aí ela disse: não, mas eu quero saber se uso de costume, eu tenho medo. Eu falei: mano, quem sou eu para mandar em mulher dos outros? Cada marido cuida da sua mulher. Aí eu falei: senhora tem espelho em casa? Eu não tenho. E bem grande. Eu falei: então faz o seguinte, a senhora toma o seu banho, você vai para a igreja? Vai. Troca a sua roupa, olha para o espelho, examina seu corpo, sua veste, se está decente. Se o Espírito Santo não te condenar, quem sou eu para condenar? Porque tem um detalhe: a igreja, à frente, quem está aqui é exemplo de vida, irmão, para quem chega, né? Se a pessoa vem na igreja a primeira vez, vê uma mulher cantando lá ou qualquer coisa quase pelada, o que ele vai dizer? Isso não é igreja, isso é um cabaré, né? A respeito? Não. Então quem está na frente de um trabalho tem que ser espelho na vida de quem está chegando, irmão. Às vezes a pessoa fala: vixe, olha, aquela mulher, a roupa dela não é de grife, não é a roupa do pitbull, não, mas olha, é bem comportada, né? Aí eu já digo isso, não, porque eu já cheguei em igreja que a irmã está cantando lá na frente, aquela calça apertada que marca todas as curvas da mulher. Até a coisa que não pode falar, marca. Entendeu? Outras está cantando lá, se é do lado, para o outro é verso do lado para o outro. Transparente, que parece um véu. Ah, mas eles estão fazendo a obra. Está fazendo nada, está escandalizando a obra. Amém? A Bíblia manda as mulheres se espelhar nas mulheres mais velhas, entendeu? Para aprender como andar na presença do Senhor. Então vós, pai, não irrita os vossos filhos. Quando você está bem nervoso, chama o seu filho, pega a Bíblia e conversa com ele. Amém? Os dois vão aprender. Você que está falando e o seu filho que está te ouvindo. Agora, se você irrita o filho não quer nem chegar perto do pai, né? Aí diz mais o que? Vós, servo, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Amém? Essa palavra aqui é para obreiros.
Entendeu? São servos da obra do Senhor. E o que ela pede? Olha bem. Vós servos, obedeceis em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar ao homem, mas em sinceridade de coração, temendo a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não adianta nada o obreiro chegar e dizer assim: mas eu faço, eu aconteço, se agrada o pastor, agrada o seu líder, né? E lá, fora da igreja, ele é um problema. Que problema, pastor? Deve para todo mundo, compre no pai, anda cantando a mulher dos outros, anda falando mal da vida alheia, anda mentindo de tudo quanto é jeito, enganando a própria esposa e os filhos, desvalorizando o seu próprio lar, e até o caráter dele não serve para nada. Não é assim? Será que vocês conhecem alguém que é assim? Hã? Conhece, sim, não conhece? Em algumas coisas a gente também é assim. Entendeu? Aqui, quem ensina tem que ser um exemplo de quem ouve. Entendeu? Se um aluno vai para a universidade e ele não se espelha no seu professor, que seja um professor bom, ele vai ser um aluno, ele vai brilhar. Mas se ele começar a mentir, enganando, para poder só enganar o professor e não fazer aquilo que deve, ele vai ser um péssimo médico, advogado ou o que seja. É por isso que tem médicos que não valem nada, tem advogado que é ladrão mais do que o próprio criminoso, tem tudo quanto é coisa na área de formatura. O que você for fazer, o que você for praticar, pratica dentro da sinceridade. Coloca tudo que você for fazer na presença de Deus. E aí você vai ver que a sua vida futura vai ser bem diferente. Amém? Por quê? Missionário, mas olha bem. Versículo 23. Em tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não ao homem. Amém? Antes de algum obreiro fazer a coisa para mim, faz primeiro para Deus. Entendeu? Ele está sobre a minha autoridade? Está. Mas eu estou sobre a autoridade de Deus. Não adianta ele me agradar a mim e desagradar a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Eu vou fazer para Deus. O pastor mandou fazer uma coisa, mas eu não vou fazer não. Eu acho que isso é errado. Tem muito pobre que faz isso, né? Deus, o Senhor é justiça, o Senhor sabe. O pastor mandou fazer. No meu conceito está errado. Mas eu sou submisso ao meu pastor. Faça. E se estiver errado, é o pastor que vai pagar, não é você. Está entendendo? Porque você fez a Deus e não para agradar o outro. Agora, quando fizer, faça de todo o coração, irmão.
Não faça só para agradar, não. Faça com amor a Deus. E você vai ver que Deus vai mudar a história da vida de muita gente. Amém? Tem mais? Tem. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Por Cristo o Senhor serviço. Amém? O versículo 1 do capítulo 4 diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade ao vosso servo, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Amém? Se eu não falar o que eu falo aqui, que eu estou falando hoje, eu estou sendo responsável pelo erro de vocês, todos. Entendeu? Responsável pela derrota do obreiro, do membro, porque eu não fiz com justiça como Deus mandou. Está entendendo? Porque a palavra dura, irmão, é aquela que é boa. Um dia, Jesus ia entrando em um lugar e Pedro disse: ah, Senhor, tem misericórdia de ti, não vai, não, que eles vão te matar. Jesus foi dizer: é mesmo, né? Vou te amar, vou embora, né? Sabe o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Se não entendes as coisas da terra, vai entender as coisas dos céus? Será que Jesus falou uma palavra bem docinha para Pedro? Foi ou não? Foi uma correção dura demais, não foi? Muitas vezes o missionário Antônio chegou a falar para mim assim: Renato, você não presta para nada. Você não vale nada. Do jeito que você está, você nunca vai ser pastor, coisa nenhuma. E ele falava do jeito que eu estou dizendo assim, no meio de 700, 800 mil pessoas. Eu podia sair dali triste, chorando, não podia? Podia ou não podia? Eu podia nunca mais olhar na cara do missionário. Eu tinha motivo para isso, não tinha? Tinha não. Não tinha. Porque era sujeito ao meu pastor. Como eu queria ter um pastor do meu lado como eu fui comigo. Não ia tratar ele como foi tratado, não. Porque a gente aprende apanhando. Entendeu? Vamos para o monte? Vamos orar? Vamos fazer isso? Vamos. E o outro, feliz da vida. Quantas vezes eu estava rebocando a casa do pastor mesmo, né? E os demônios caíam lá dentro da igreja e ele não conseguia expulsar, ia me buscar lá na obra e eu vinha todo cheio de massa do jeito que eu estava, expulsava o demônio e voltava a trabalhar. Mas sabe como? Todo dia o meu almoço era depois das 6 da tarde. Trabalhava o dia inteiro jejuando, orando, buscando a Deus. O tempinho que eu tinha, que era para a hora do almoço, eu ia para os pés de Jesus me alimentar da oração. Amém? Era assim. Nós éramos quase 40 obreiros lá ou mais. Só eu alcancei o missionário. Não porque eu sou melhor que os outros, não. É porque eu decidi servir a Deus através do meu pastor. Entendeu?
Você não sabe quanto é importante, irmão, você ser uma bênção para o seu pastor. Obediente em tudo. E tinha um detalhe. Hoje, se eu às vezes faço alguma coisa, eu peço desculpa ainda, né? Senhor Antônio não precisava não. Eu era tão acostumado com ele que quando ele vinha entrando, chegava a fazer a curva lá em cima com o carro, eu já sabia como receber ele quando chegasse. Porque cada dia chegava de um jeito diferente. Ele nunca chegava sorrindo, não. A igreja lotada de gente, ele parecia um coronel. Ele entrava batendo o pé, assim, para ir para o culto, não falava com ninguém. A menina era pequena, não lembra disso, era assim ou não era? Era um coronel. E já chegava dando bronca, coice e tudo quanto é coisa. Mas só que tem uma coisa: não existe coração para amar mais do que o dele. Era assim que ele me amava. Entendeu? Eu aprendi e cresci na presença do Senhor, vendo e ouvindo. Porque a Bíblia diz assim, irmão: vede e ouvir todas as coisas, guardai para si aquilo que é bom. Você pode ver de tudo, mas você vai usar aquilo que é bom. Amém? Como que eu devo ser na minha casa? Faz uma análise dessa mensagem que eu